Olá, pessoal! Para a gente fechar a série de vídeos sobre propósito, eu trouxe hoje duas histórias que refletem o que é um propósito de uma pessoa em um negócio. O primeiro deles é a história do Blake Mycoskie, que escreveu esse livro Comece Algo que Faça Diferença, e ele tem uma história retratada nesse livro que mostra o seu propósito. O Blake, ele era uma pessoa que vivia nos Estados Unidos, rapaz novo, e participou de um reality show junto com a irmã, só que eles não ganharam o primeiro prêmio, mas nesse reality show ele andou viajando pelo mundo todo. Um dos lugares que ele esteve foi na Argentina. E anos depois ele voltou na Argentina, que tinha sido um lugar que ele tinha se interessado quando ele fez essa passagem pelo reality show. E ele ficou numa cidade no interior da Argentina e viu que as crianças andavam descalças na rua, com frio mesmo, machucavam o pé, e com isso não iam à escola porque o pé ficava inflamado, aí os pais também não podiam trabalhar porque tinham que cuidar da criança. Isso gerava uma série de problemas. E no meio daquela pobreza, ele percebeu que se ele pudesse ajudar de alguma forma aquelas crianças, ele compraria um sapato para cada uma. Mais tarde, o Blake voltou para os Estados Unidos e, junto com um amigo, ele criou uma fábrica de sapatos. Porque ele, voltando atrás, na Argentina, ele teve contato com um tipo de sapato que é uma alpargata. Aqui no Brasil a gente teve também um sapato tipo alpargata, que era de lona, com sola de corda. Na Argentina também tinha esse sapato nessa época. Nós estamos falando de 2010, 2011, mais ou menos. O que aconteceu? Ele voltou para os Estados Unidos e montou uma fábrica com um propósito. Para cada sapato vendido, ele doaria um sapato para uma criança pobre, através de uma ONG, né? Então ele criou essa campanha One for One, e isso viralizou. Ele acabou sendo uma personagem importante nos Estados Unidos, foi entrevistado por vários desses programas de entrevistas, né? E acabou que a empresa dele bombou, a Tom Shoes. Ele botou o nome de Tom's, que inicialmente era Tomorrow Shoes, e depois foi abreviado para Tom Shoes. Hoje, se você entrar no Google, botar Tom Shoes, você vai encontrar a empresa dele. A partir dessa experiência de atender a uma necessidade de uma população através da venda de um produto, ele estendeu essa campanha para outras coisas. Ele percebeu, por exemplo, que na Índia existia muita incidência de doenças na vista, glaucoma e outras doenças na vista. E ele também fez a mesma coisa com óculos, né? Para cada óculos vendido por ele, pelo site dele, ele doava um par de óculos para uma pessoa carente lá na Índia. Foi acima disso, ele depois passou a água em regiões onde não tinha água potável, então toda vez que você tomasse um cafezinho, tomasse uma água, você doava uma quantidade de água para uma pessoa carente lá naquela região. Então, isso é um propósito. Ou seja, os negócios deles não visavam ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro passou a ser uma consequência, porque o propósito era bom. O propósito era tocante nas pessoas. Então, as pessoas passavam a consumir a sandália, o óculos, a água, para poder doar. Então, esse era o propósito do Blake. Isso é uma história de propósito. Você também tem que pensar que o seu negócio ele tem que ter um propósito. O propósito de atender alguém, a necessidade de alguém, aliviar a dor de alguém. Se você conseguir resolver este propósito vai resolver a tua vida também. Vai resolver o problema da tua empresa, vai fazer com que a tua empresa venda mais produtos e mais serviços. Porque, na realidade, você não está vendendo um produto ou um serviço, você está vendendo uma ideia, um propósito. O segundo caso que eu queria trazer aqui sobre propósito é de um jogador de futebol. Na realidade, o primeiro caso eu falei de um produto, de vários produtos, né? Aqui eu estou falando de uma pessoa. Quer dizer, o produto, na realidade, é ele próprio, né? O futebol dele, a arte dele. Então, eu estou falando de Sadio Mané,
que é um jogador senegalês e que foi a contratação mais cara de jogador africano que a Inglaterra teve, né? Ele custou mais de 40 milhões de libras para ser comprado pelo Liverpool. E o Sadio Mané, ele tem umas frases interessantes. Uma delas, que eu me lembro, é que ele disse: para que eu vou ter Ferraris, relógio de ouro com brilhantes? Isso não vai levar alegria ao meu povo, isso não vai fazer o planeta mais feliz. Então o Sadio Mané, ele aplica parte do dinheiro que ele ganha muito dinheiro com o futebol, ele aplica parte do que ele ganha em ajudar outras pessoas, principalmente dentro da sua cidade natal, que ele já construiu hospitais, escolas, porque ele foi uma criança pobre. Ele fugiu de casa com 15 anos para jogar futebol, ele viu o pai dele morrer um pouco antes disso, por falta de recursos, que na cidade não tinha hospital, por isso é que ele construiu um hospital na cidade. E ele via também que as crianças naquela região não tinham futuro, precisavam ter escola, precisavam aprender alguma coisa. Então ele criou também, fundou uma escola lá, ajudou a fundar uma escola. Então é um exemplo de propósito. Na realidade ele joga futebol, ele ganha dinheiro, mas ele tem um propósito de aplicar esse dinheiro para resgatar pessoas que, como ele, na infância dele, foram pobres, tiveram dificuldades, e ele sentiu isso e viu que ele podia agora ajudar. Então o propósito dele é isso, e com isso ele acaba ganhando a simpatia dos torcedores, ele passou a ser um ídolo no Liverpool, não só pelo futebol que ele joga, ele é um bom jogador, mas também pelo fato dele ser um ser humano com propósito. Bom, eu vou deixar um vídeo aqui sobre a vida do Mané, do Sadio Mané. É um vídeo rápido, que está no próprio YouTube, e mostra exatamente o que eu falei aqui, né? Esse propósito dele de ajudar os outros. Então, você já descobriu qual é o seu propósito, qual é o propósito da sua empresa? É preciso saber disso, porque isso daí vai mover muita coisa, vai te trazer muita alegria, muita felicidade e, claro, evidentemente, o retorno financeiro para tudo aquilo que você faz, porque as pessoas vão passar a consumir o que você oferece, porque você tem um propósito. Te vejo no próximo vídeo. Mesmo com todo o sucesso conquistado na carreira, o craque Sadio Mané dispensa luxos e faz o possível para ajudar o povo de sua região de origem. No vídeo de hoje, você vai ver que o que Sadio Mané fez em sua aldeia de infância merece seu respeito. O filho de Senegal. Por que eu teria 10 Ferraris, 20 relógios de diamante e 2 jatinhos? O que isso significaria para mim e para o mundo? Essas palavras, ditas por Mané em uma entrevista recente, mostram bem o modo de vida do craque. O senegalês é um tipo raro de atleta, capaz de desconstruir muitos estereótipos que existem sobre jogadores de futebol de sucesso. O jogador leva uma vida muito discreta e sem a ostentação que se imagina de um atleta do seu nível. Em nenhum momento o craque chama atenção por frequentar festas badaladas ou ostentar luxos nas redes sociais. Aliás, desde jovem ele segue profundamente respeitoso com sua religião e passa longe das bebidas alcoólicas. Nascido em Bambali, uma pequena aldeia senegalesa, Sadio Mané acostumou-se desde cedo a enfrentar todo tipo de desafio. E não estamos falando de desafios profissionais, mas também de condições básicas para a sobrevivência de qualquer um. Mané passou a infância num lugar onde educação, saúde e moradia se mostravam humildes e precárias para quase toda a população. Quando chegou ao auge, o senegalês não esqueceu do que tinha vivido e fez questão de oferecer ao seu povo um pouquinho dos benefícios que a vida lhe deu. As recordações, apesar de duras, ajudaram a formar seu caráter e lhe deram consciência do que ele representa. Passei fome, tive que trabalhar no campo, passei momentos duros, jogava futebol descalço, não tive a mesma educação que os outros. Mas hoje, com o que conquistei no futebol, posso ajudar meu povo. Antes de vermos como Sadio Mané ajudou o seu povo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis de futebol. Um homem de família. Como muitos jovens de países mais pobres do planeta, Sadio Mané via no futebol a única oportunidade que teria de sucesso e se agarrou nela com tudo o que podia. Aos 15 anos de idade, abandonou os campos de terra de Bambali e foi sozinho para Dakar tentar a sorte na capital do país.
A própria família do garoto tinha receio em relação ao esporte. Foi realmente difícil deixar minha família na vila, mas eu sabia que poderia ser bem-sucedido. Depois disso, minha família começou a levar mais a sério e soube que eu não queria fazer outra coisa. 10 anos depois de iniciar sua jornada, Mané era uma das principais estrelas do Liverpool e o maior ídolo da seleção senegalesa. O sucesso dentro de campo, é claro, foi seguido por uma excelente condição financeira e o jogador não esqueceu de suas origens. Sua família hoje vive em uma mansão construída ao lado do barraco em que viviam antes da fama do jogador. Entre mãe, avós, irmãos e tudo que vem junto, ali vivem cerca de 40 familiares do jogador. Graças ao talento e determinação de Sadio Mané, a família hoje pode desfrutar de um pouco de conforto que há alguns anos sequer podia sonhar. Pensando no futuro. Durante sua infância, Mané teve pouco acesso para os estudos. Filho de uma família gigante, ainda muito pequeno foi morar com o tio, porque seus pais não tinham recursos para manter todos. Seus pais até queriam que o jovem Sadio um dia se tornasse professor, pois achavam que esse negócio de futebol era uma perda de tempo. Mas como tudo era precário naquela época, até a ida à escola era difícil. O próprio jogador relatou a situação. Talvez se houvesse uma escola melhor quando eu era mais jovem, talvez eu pudesse ter estudado mais. Mas não foi o caso, eu estava na vila. Então, todos os meninos de lá querem jogar futebol e ninguém quer mais ir à escola. Pensando na sua própria história e dificuldades que passou, Sadio Mané financiou a construção de uma escola em Bambali em 2019. Hoje ele se mostra consciente da importância da educação e tenta ser um exemplo para os jovens de seu país. Eu sempre digo a eles para garantir que tenham uma boa educação e estudem. É claro que eles podem continuar jogando futebol, mas isso ajudará você a ter mais sucesso no que está fazendo, se fizer as duas coisas. Agora eles têm acesso para isso. Não é mais como quando eu era jovem, porque era muito difícil naquela época. Dando esperança ao povo. As lembranças de infância de Mané também o impulsionaram a construir um hospital em sua aldeia natal. O jogador relatou um pequeno episódio de sua juventude, que o fez considerar a importância deste ato grandiosíssimo. Lembro que minha irmã também nasceu em casa, porque não há hospital em nossa aldeia. Foi uma situação muito triste para todos. Eu queria construir um, para dar esperança às pessoas. Quando era criança, Mané presenciou outra situação ainda mais dramática, pela falta de um hospital por perto. Seu pai perdeu a vida quando o menino tinha 7 anos. Nas lembranças do jogador, naquele momento não havia nada que pudesse ser feito para salvá-lo. Antes do meu pai falecer, ele ficou doente por semanas. Nós trouxemos alguns medicamentos tradicionais e isso ajudou por 3 ou 4 meses. A doença voltou, mas dessa vez os remédios não funcionaram. Como não havia hospital em Bambali, eles o levaram para uma vila próxima para ver se conseguiam salvá-lo, mas não conseguiram. A perda do pai teve um impacto profundo no garoto. Apesar de não gostar muito da ideia de vê-lo jogador de futebol, ele sempre dizia a Sadio Mané que se orgulhava do filho. Ainda jovem, quando começou a ganhar dinheiro jogando futebol, Mané assumiu a responsabilidade de melhorar a vida de sua mãe. Mas ele não só ajudou sua mãe, como a aldeia inteira. Com a construção do hospital, Mané estará salvando a vida de muitas pessoas, que provavelmente não teriam chances de outra forma. O filho amado. Mané saiu de Senegal ainda muito novo e, por causa de seus compromissos profissionais, pouco tem retornado à sua terra de origem. Ainda assim, o craque continua presente, mesmo à distância, financiando obras ou agindo para dar esperança às pessoas. Tudo discretamente, sem chamar tanta atenção. Além da construção da escola e do hospital, Mané chegou a doar 40 mil euros para o combate ao coronavírus em Senegal. O país inteiro aprendeu a admirá-lo e respeitá-lo por tudo que fez como atleta, mas principalmente pelo tipo de pessoa que se tornou fora de campo. Em sua aldeia natal, há diversas construções humildes que exibem pôsteres do jogador com a seguinte frase escrita: "Filho de Bambali, orgulho de uma nação inteira". Isso é incrível, né? Já imaginou ser inspiração para um povo inteiro? Mas me conta aí, essa história te inspirou de alguma forma?